Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista. Filho da ignorância ou da insensatez, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Fragmentos da mensagem Coisas Invisíveis, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Pão Nosso. Estamos, assim, iniciando o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Hoje a mensagem tem o título Receita Espírita do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, e essa é uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir ao dizer: pensamento sombrio, alguns instantes de prece. Irritação, silêncio de meia hora pelo menos. Tristeza, ampliação voluntária da cota de trabalho habitual. Impulso à crítica destrutiva, observemos as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão, auxiliar a alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visita a um hospital para que se possa medir as próprias vantagens. Ofensa, perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento, ouvido de todo mal. Fracasso, voltar às boas obras e começar outra vez. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, situada na Rua 25, número 96, ao lado do Parque Municipal das Rendeiras, está realizando hoje, a partir das 7:30 da manhã, Bazar Fraterno, com venda de itens de vestuário, eletrônicos novos e seminovos. A arrecadação será destinada às atividades assistenciais da fraternidade junto à comunidade. Seminário Cartas de Paulo, tema central, Carta aos Romanos. Participações de Gustavo Silveira, de Minas Gerais, Rafael Lavarini, também de Minas, Vitor Hugo, também de Minas, César Perry, de São Paulo. Será no sábado, dia 31 de agosto, no horário das 8 às 18 horas, no Centro de Eventos MV Empresarial, na Avenida Presidente Dutra, 298, em Biribeira, Recife. Investimento R$50. Maiores informações através do telefone com WhatsApp DDD 81 98206-6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora num perigo iminente. Prefácio. Pelos perigos que corremos
Deus nos adverte da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência. Mostramos-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Prece. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante de minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Ação de graças por haver escapado a um perigo. Prefácio. Pelo emprego que tenhamos corrido, aliás, pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos, assim, que devemos tomar tento e emendar-nos. Prece. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sobre a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te aplaza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas, às 7h30 da noite e aos domingos, às 4h da tarde. Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, bairro Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 872. Continuação do resumo teórico do móvel das ações do ser humano. Resposta dos Espíritos. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e de todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos,
sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. O Espiritismo na Bíblia. Na passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28, lemos: sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Reverência e Piedade, que se encontra no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: sirvamos a Deus alegremente. Solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e ventura e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menudignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmos e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Onde encontrar uma instituição espírita? SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas, terças, às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas que foram abordados durante o programa. Voltamos antes a enfatizar esse evento que está ocorrendo na sede da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado no bairro das Rendeiras, a rua 25, número 96, ao lado do Parque Municipal das Rendeiras. É o Bazar Fraterno, onde haverá a venda de diversos itens, de vestuários, eletrônicos, e cuja arrecadação será destinada às atividades assistenciais daquela instituição junto à comunidade. Então vamos para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Qual a mais forte manifestação contra o materialismo negativista?
Emmanuel, na mensagem Coisas Invisíveis, que faz parte do livro Pão Nosso, nos traz importantes reflexões sobre essas provas. E ele diz assim: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo. Emmanuel se refere ao vasto e imenso espetáculo da criação divina, dos planetas, dos mundos da Terra, e que repercute de forma gritante ao olhar da criatura, aonde esse espetáculo traz implícito as possibilidades, as perfeições imensuráveis de seu Criador, já que não foi o homem, de maneira nenhuma, que deu origem a esse espetáculo. Mas o que também aqui é importante frisarmos, porque Emmanuel destaca o seguinte: são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Novamente, Emmanuel nos chama a considerar que por aquilo que toca os nossos sentidos físicos, as coisas materiais, podemos deduzir da realidade do mundo invisível que nos aguarda. Por isso, na revelação espírita, que trouxe detalhes e minúcias sobre essa realidade, principalmente a partir do livro Nosso Lar, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos demos conta de que instituições organizadas, realizações que a criatura humana estabeleceu no mundo físico, têm sua origem, têm o seu modelo no mundo dos espíritos. Então, lá em Nosso Lar, nós nos deparamos com a instituição do lar, as instituições de estudo. Na verdade, toda a organização da sociedade humana, fisicamente falando, tem por origem a aprendizagem que os próprios espíritos fazem no mundo espiritual e também da coparticipação dos espíritos que nas mais diversas atividades humanas intercambiam pela intuição, pela inspiração, ideias e sugestões que a criatura humana materializa no mundo físico. Então, é desse trabalho interativo entre mundo invisível e mundo visível que se efetivam essas comprovações maravilhosas que Emmanuel se refere. Também achamos aqui importante refletirmos que é o Espiritismo o maior inimigo do materialismo, porque ao patentear a realidade do mundo espiritual pelas provas inúmeras, desde aquelas provenientes dos fenômenos mediúnicos, desde os desdobramentos que se dão muitas vezes conosco ao irmos dormir e termos a constatação de visitas, de encontros com parentes, com amigos no plano espiritual, as outras comprovações que se dão nos fenômenos de regressão de memória, nas chamadas terapias de vidas passadas na psicologia, como também os fenômenos de quase morte. É todo um conjunto de fatos
dos quais não se pode fugir às deduções que constatam a realidade do mundo espiritual mostrado para nós. Então, é de fato as provas infinitas das quais o Espiritismo é um canal e que efetivam essa verdade, como Emmanuel coloca. O espetáculo da criação universal é a mais forte das manifestações contra o materialismo. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Quais as deduções que teremos ao analisar a natureza e as consequências do perigo que passamos? No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, que aliás é um dos capítulos dos mais importantes do livro. Através dessa coletânea, que sempre recebe um prefácio, um quadro elucidativo do motivo pelo qual é colocado determinado modelo de prece, há uma referência bem generalizada a todos os conteúdos tratados nos capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, deve ser o livro de cabeceira, o livro de consulta diária de todos aqueles que simpatizam com o Espiritismo. Queremos lembrar que esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, você encontra não só nas livrarias das instituições espíritas, mas em todas as grandes livrarias do Brasil. Essas livrarias do shopping, se você visita, você pode encontrar facilmente lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que existe sobre os mais variados preços, dependendo da editora, do formato, se é um formato de bolso, se é um formato maior. Os preços variam desde 10, 12 reais a normalmente 25, 30 reais. Mas, como estávamos dizendo, é um livro muito importante. Então vejamos, nesse capítulo 28, os esclarecimentos que são passados para nós e que estão por trás de um fato que é relativamente frequente na vida de cada um de nós: passar por um perigo iminente, né? Ter um risco de vida, ter passado por um perigo aonde, de uma maneira ou de outra, conseguimos nos livrar. A espiritualidade diz o seguinte: se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estes, as mais das vezes, se verificam terem sido a punição de uma falta cometida ou de uma falta do cumprimento de um dever. É por isso, meus amigos, que diante de ocorrências na nossa vida diária, nós sempre devemos procurar refletir sobre alguma lição, sobre alguma advertência que aquela situação nos levou a passar. Esses fatos, eles nos levam também a um trabalho de autoconhecimento, de verificarmos de uma forma mais atenta necessidades de correção, de melhoramento do nosso comportamento, de estarmos mais harmonizados com as leis divinas. Ainda nesse capítulo 28, no item "no perigo iminente", é dito assim:
mostra-nos também essas ocorrências que nas mãos de Deus está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper a qualquer momento, quando menos esperamos. Essa fragilidade do corpo humano durante a nossa encarnação é providencial, é para fazer com que o homem busque encontrar os motivos pelos quais ele se encontra encarnado em um corpo tão perecível, para ele refletir quais são os verdadeiros objetivos da vida, por que ele está aqui e para onde vai após a morte do corpo. Todas essas questões são amplamente esclarecidas pela revelação espírita, que nós temos essa oportunidade maravilhosa de compartilhar nesse programa. Então, é nesse sentido que a espiritualidade nos leva à resposta. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Como podemos entender a fatalidade à luz do Espiritismo? Na questão 872, que temos abordado nos últimos programas, porque é uma das questões cuja resposta é das mais longas no Livro dos Espíritos, que aborda de uma forma resumida o móvel, o estímulo que há nas ações do ser humano, o que leva o ser humano a tomar certas atitudes. É nessa questão que nós recebemos esclarecimentos muito lógicos e claros sobre a fatalidade, se de fato ela existe, o livre-arbítrio. Então os espíritos nos dizem o seguinte: a fatalidade existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aqui desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Vamos colocar aqui com outras palavras. O homem era um espírito desencarnado, estava no plano espiritual. E através do livre-arbítrio, ele teve umas séries de opções a respeito do gênero de vida, de profissão, de atividades que iria passar durante a sua encarnação. Excepcionalmente, para os espíritos que ainda são bem atrasados, essa escolha pode ser subsidiada por espíritos benfeitores para ajudar na caminhada evolutiva daquele espírito. Mas voltemos à resposta que está na questão 872, quando diz assim: ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhes são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Em resumo, nós trazemos de nossas reencarnações tendências, às vezes associadas a vícios, às vezes associadas a virtudes, a qualidades. Dependendo do uso da nossa vontade durante a encarnação, que irá motivar ou não essas tendências a se realizarem, que é um efeito do nosso livre-arbítrio, nós estamos constantemente no dia a dia estabelecendo resultados novos, exatamente porque
a fatalidade, ela não existe, exceto no momento da nossa desencarnação. Mais adiante nós ainda iremos voltar a esse tema. Estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, divulguem o programa. Estamos aqui na sua Rádio Liberdade todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz, um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.